Olá, pessoal, tudo bom? Bom domingo para vocês. Eu decidi vir aqui no consultório para gravar esse áudio e queria começar falando que algumas pessoas têm me procurado no privado, têm deixado comentários nos textos, no áudio, me perguntando sobre essas práticas que eu comento aqui e querendo saber mais sobre elas, como aplicar. E aí eu estou pensando o seguinte, eu tenho gravado, né, esses áudios, escritos textos, e vou continuar fazendo isso. E eu também tenho a minha prática clínica, né, particular. E eu senti que está faltando alguma coisa no meio, no meio dessas duas, que eu sinto que é um grupo de práticas, sabe? Para quem quer aprofundar um pouco mais, mas não está no momento de fazer uma terapia individual. Então, em breve, vou dar mais detalhes sobre isso para vocês. Quem quiser pode responder esse áudio, me falando se isso faz sentido, se tem alguma preferência de dias e horários. É claro que eu não vou conseguir atender todo mundo, porque eu vou selecionar um dia por semana, mas assim eu já vou entendendo quais são as preferências. Bom, aproveitando o ensejo, eu queria falar sobre a questão da imaginação e do pensamento. Uma pessoa me perguntou, fez uma pergunta assim, a imaginação é sempre ruim, né? E como saber se eu estou na imaginação, se eu estou no pensamento? Então eu queria contar o caso dessa pessoa e conversar um pouco sobre isso. Então ele me conta que estava em casa e aí veio um pensamento assim, eu poderia ir visitar meu filho na cidade onde ele mora. Veio esse pensamento, né? E aí ele me pergunta, isso é uma imaginação? Isso é ruim? Por que isso é ruim, né? Ter uma ideia, ter uma vontade assim. E aí, em primeiro lugar, eu quero dizer que a imaginação nunca é ruim. Nunca. A imaginação é uma potência da nossa mente, né? O que é ruim é quando a gente confunde imaginação com pensamento. Então, quando a gente coloca a imaginação no lugar do pensamento. Isso é ruim também não num sentido moral, de certo e errado. Isso é ruim num sentido de despotencialização, de ser uma coisa que pode te entristecer, diminuir a sua capacidade de sentir, pensar e agir, né? Então, em primeiro lugar, uma primeira dica para saber se a gente está na imaginação é quando nós falamos frases com palavras assim, eu poderia, né? Eu poderia fazer isso, eu deveria fazer isso. Ou se eu tivesse feito, né? Então isso é uma dica, por quê? Porque isso primeiro nos coloca fora do presente, né? Então a gente está lá no futuro ou está no passado e isso se apresenta como se nós tivéssemos várias possibilidades, né? Então fica assim, eu poderia ir visitar meu filho, mas eu também poderia não ir, né? E na potência, quando a gente está na ação, né? E não na imaginação, não existe dúvida, né? Existe uma certeza, que não é uma certeza rígida, né? Não é a certeza dos sectários, né? É uma certeza, sim, que vem de um lugar liberado, que vem de um lugar que não tem análise de custo-benefício. É isso que eu tenho que fazer, né? A segunda coisa é quando essa imaginação ela vem ou de um medo ou de uma expectativa, ou de um lugar de falta ou de um lugar de finalidade, a busca de um objetivo. Então, se eu penso assim, eu deveria visitar mais vezes meu filho porque isso vai melhorar a nossa relação. Esse porquê vai melhorar a nossa relação, ele é um objetivo, ele é uma finalidade, ele é uma intenção.
E aí a gente já não está mais num circuito intensivo, né, de intensidade. A gente está num ciclo intencional, buscando um resultado, né? Buscando um resultado por quê? Porque a gente está dizendo que o que a gente tem hoje não é suficiente, não é perfeito. Então a gente parte de uma falta, parte de uma sensação de erro, de falta, de alguma coisa ruim, e a gente fica em busca de resolver isso. Então esse movimento, né, de sentir essa falta e de buscar algo que vai tampar esse buraco é clássico da imaginação. E eventualmente isso não vai dar certo, né? De novo, quando eu falo certo, aqui é no sentido sempre da potência, né? De expandir nossa capacidade de desejar, de sentir, de pensar, né? De agir. Por que que não vai dar certo? Porque pode ser que a relação melhore, pode ser que não, pode ser que ela melhore por um tempo, depois piore, depois melhore, né? Pode ser que ela melhore, mas uma outra coisa, um outro mau encontro aconteça na sua vida, e aí você vai tentar preencher aquele buraco, né? Então essa é a segunda dica, né? Quando a gente está agindo a partir da falta em busca de um resultado, a gente está na imaginação, a gente está na paixão, também pode se falar assim. E o terceiro ponto é que sempre que o pensamento é ativo, o corpo é ativo, né? Então, quando passa por nós uma ideia dessa, mas isso não se transforma numa ação ou numa sensação, né? Fica só no campo das ideias, é uma outra dica para a gente saber que a gente está na imaginação. Então, eu perguntei para ele, você já fez alguma coisa nesse movimento de ir visitar seu filho? Porque ele precisa olhar a agenda dele, ele precisa marcar com o filho, avisar a mãe do filho, né? Ver se as coisas na casa dele atual permitem que ele saia por esse tempo. E ele falou que não. Então, claramente, ele estava muito mais no reino das ideias do que no da ação. E eu não estou dizendo que a gente tem que pensar numa coisa e executar aquilo imediatamente, mas existem passos, né? Então, no caso dele, um passo simples que ele poderia ter feito na hora era olhar a agenda dele e saber quais os dias que ele poderia fazer essa visita para então dar um outro passo, que é avisar a mãe do filho dele. E isso não aconteceu. Então, o que a gente faz, né? Tá, a gente já entendeu, então, que isso é imaginação. O que a gente faz? A gente afirma. A gente simplesmente fala com curiosidade. Olha só, eu estou imaginando que me veio uma imaginação que eu deveria ir visitar meu filho mais vezes. Olha só, isso não é certo nem errado, não é bom nem ruim, é o que está acontecendo agora comigo. E aí, nesse momento, a gente cria um tempo, a gente interrompe um hábito, e nessa interrupção a gente cria uma duração. E aí, nós podemos ser invadidos por outras coisas, por outras paixões, por outras imaginações, como, por exemplo, aconteceu com ele, quando ele fez a afirmação, a próxima imaginação foi, putz, a mãe dele vai me encher o saco por causa disso, né? E aí o que a gente faz? A gente, ao invés de seguir nessa linha, nesse ciclo vicioso, a gente interrompe de novo e afirma, olha só, que curioso, agora eu estou imaginando que a mãe dele vai me encher o saco. Porque ela não está enchendo o saco agora. Ele nem fez o pedido. Então isso é uma pura imaginação. E na medida que a gente vai interrompendo o hábito, afirmando o que está acontecendo com curiosidade, não com autocrítica,
Se vier uma autocrítica, a gente afirma a autocrítica, né? Nesse processo, se nós não tivermos expectativa e finalidade, pode ser que a gente entre num lugar vazio, num vazio pleno de possibilidades. E daí pode ser que parta uma ação que pode não ter nada a ver com os pensamentos que a gente estava tendo. Pode vir uma ação do tipo, vai beber água, deita no chão, fala essa frase para tal pessoa. Por quê? Porque ao silenciar, ao afirmar e silenciar a imaginação, a gente abre a possibilidade de uma ação, de um pensamento real. Desde que a gente não fique buscando isso, né? Então, de novo, se a gente tiver com expectativa, agora eu vou fazer o exercício que o Marcelo propôs para eu ter um pensamento, para eu ter uma ação. Pronto, ferrou. Aí o que a gente faz? Afirma isso. Olha, eu com expectativa de ter uma ação. E assim sucessivamente. Isso é uma prática que vai contra toda a forma como a gente foi criado, né? Ela é diferente de tudo que as pessoas que estão ao nosso redor estão fazendo e ela não serve à máquina social na qual a gente está inserido. Porque a máquina social precisa de seres tristes, de seres passivos, que estão o tempo inteiro se sentindo no buraco com falta e buscando um objeto exterior, uma experiência exterior, algo, uma finalidade para tapar esse buraco. É assim que a máquina social consegue extrair o máximo do nosso tempo, da nossa energia, né? Mas a gente não precisa fazer isso. Existe uma outra maneira, mas ela demanda uma atenção, ela demanda uma prática, que aos poucos vai se incorporando e vai transformando a nossa maneira de ser, transmutando a nossa maneira de viver. Muito mais do que transformando, do que mudando a forma. Tá? Então não se trata de sair do emprego, sair do casamento. Isso pode acontecer como consequência de uma nova maneira de viver, né? Mas trocar uma forma pela outra e continuar vivendo no buraco e na tentativa de alcançar alguma coisa, algum objetivo, alguma finalidade, não funciona, né? Você só está mudando de cenário. E aqui a ideia não é mudar de cenário. Mudar de cenário, sim, como consequência. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado mais claro como se usa essa prática da afirmação e também essa distinção do que é quando a gente está na imaginação. Se vocês tiverem dúvida, podem deixar comentários aqui, podem me escrever, podem entrar lá na comunidade, Conexão Marcelo Michelson, fazer suas perguntas e fiquem atentos aí para o lançamento desse grupo de práticas, tá bom? Tenham um ótimo domingo e uma ótima semana.